E na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a reforma da Previdência Social. Entrevisto o advogado Vladimir Martínez, especialista em direito previdenciário. Muito obrigado, doutor Martínez. A reforma da Previdência gera já uma imensa polêmica. Há quem entenda que ela chegou tarde, que é urgente, porque a Previdência Social brasileira beira a falência. E aqueles que são contra entendem que não é nada disso, que a Previdência é superavitária, que não há razão para impor aos brasileiros um sacrifício tão grande, uma vez que o projeto tem duras medidas e que, em tempos de recessão, é um sacrifício muito grande, principalmente para o trabalhador brasileiro. Quero ouvir se, primeiro, existe sim urgência dessa reforma da Previdência Social no Brasil e se as medidas têm que ser do porte daquelas que foram apresentadas. Necessidade da reforma temos, não pelos motivos alegados pelo governo federal, que são o déficit principalmente da Previdência Social. E talvez até o fato de que as mulheres vivem mais que os homens e se aposentam mais cedo. O motivo que leva a pensar que precisamos dessa reforma são fatos estruturais, sobre os quais não se tem poder. Ou seja, a expectativa de vida crescente, os velhinhos estão vivendo mais e cada vez mais e mais depressa do que aconteceu na Europa. E também a baixa natalidade. Daqui a pouco nós vamos ter 2 pessoas pagando previdência para um aposentado. Isso cria dificuldades. Já estava reclamado há muito tempo essa reforma nesse sentido, o governo não tomou providência, não teve coragem de enfrentar devido às consequências políticas de uma medida dessa natureza. Mas são necessárias sim. Eu não concordo com essa reforma, com que ela contém, podemos ver essas impropriedades mais adiante, mas ela é necessária porque é preciso dilatar um pouquinho, dirimir um pouquinho, jogar mais para frente o momento da aposentadoria. Bom, aqueles que são contra a reforma, nas centrais sindicais principalmente, há até uma união nesse sentido, centrais que têm aí muitas vezes posições divergentes em relação a muitas questões, mas na reforma da Previdência parece que eles estão concordando e estão contra, e dentre os muitos argumentos, além daquilo que eu já mencionei, eles falam que ao longo dos anos a Previdência criou vantagens para muitas categorias e esse projeto de reforma, eu pergunto, acaba com as bondades que algumas categorias conquistaram? Acho difícil isso acontecer. Nós temos o caso da aposentadoria especial. Continua sendo uma contingência protegida que merece um espaço especial. As pessoas que se expõem aos agentes nocivos têm que se aposentar antes. Mas já tem aí um problema, porque não havia limite de idade, elas podiam se aposentar com 45 anos e agora tem de aposentar com 55 anos de idade. Vai criar um pequeno problema. O sujeito trabalhou 25 anos exposto a um agente nocivo, qualquer, por exemplo, ruído de 90 decibéis, e o que ele vai fazer no tempo restante até chegar aos 55? Existe o problema das pessoas com deficiência. Uma lei complementar 2013, 142, que criou esse benefício, é uma vantagem. Elas se aposentam mais cedo. No caso da limitação grave, Maria Lídia, a aposentadoria se dá aos 25 anos, 10 anos menos do que estamos acostumados, né? E depois tem uma graduação para limitação moderada e finalmente a leve se aposenta com 33 anos. Muito bem, o que é que diz essa reforma? Continua havendo esse benefício porque ele se impõe pela sua própria natureza, porém, novamente tem que se aposentar com 55 anos, o que de certa forma destrói... Quer dizer, apesar dos limites da pessoa. Sim, terá que continuar trabalhando ou não sei o que vão fazer que essa pessoa vá para casa e espera um momento dali com 55 anos. Da mesma forma com o professor. O professor se aposenta com 30 anos de serviço e sem limite de idade. E, naturalmente, sem o fator previdenciário. E com a reforma? Com a reforma, ele continua, não mexe nesses benefícios que você elencou aí, porém estabelece novamente esse limite de idade de 55 anos. E o que o professor vai fazer? Se ele começou a trabalhar com 20 como professor,
com 30 anos de serviço, ele tem 50 anos de idade, mas só vai poder aposentar com 55. Enfim, criamos um problema. Agora, então, aqueles que reclamam, né, de muitos desses tópicos dentro da reforma da Previdência, chamando a atenção para vantagens de alguns setores que são mantidas, os próprios militares ficaram de fora, os policiais, etc. Dentro da sua experiência, é possível se fazer uma reforma de previdência universal para todos os trabalhadores brasileiros? Isso é factível? No momento, não. Isso devido às conquistas que essas categorias, né, os parlamentares, os servidores, os militares conseguiram ao longo do tempo e a influência que eles têm de ordem política não permite. Mas já avançamos mais um pouco. O regime geral de previdência social foi praticamente estendido ao servidor público, praticamente igual. A diferença ficou bem menor. Mais tarde, mais adiante, os militares serão incluídos. Os parlamentares já estão nesse mesmo regime. O que não tem muito sentido, Maria Alice, nessas questões da fixação desses valores, é um equívoco muito grande que foi colocado ali e que me dá a impressão de ser assim, aquele bode colocado na sala para que o Congresso Nacional retire o bode e saia feliz na foto. É interessante o senhor tocar nisso, porque é realmente algo que leva a conjecturas assim, que Temer teria apresentado uma reforma muito dura para ter gordura, para poder negociar, por uma vez que já era previsível a gritaria das representações sindicais. Dentre, vamos dizer, o que seria gordura que o senhor acredita que Temer facilmente pode tirar para satisfazer a cobrança dos sindicatos? E para ser lógico, né? E para coincidir com a maior parte dos países do mundo. Por exemplo, o coeficiente inicial aplicável ao cálculo dos benefícios. De um modo geral, e quase que no mundo inteiro, varia de 70% a 63%, e no Brasil era de 70%. As pessoas se aposentam com 70%, mais 5% a cada ano, ou no caso da aposentadoria por idade, mais 1% até chegar a 100%. Muito bem, lá estabelecido 51%. Eu não sei de onde tiraram esse número e se quem o elaborou, talvez na mesa em que ele estava sentado planejando, teria alguma garrafa ali que o possa ter inspirado, porque não é possível ter fixado em 51, que é metade do valor. Então você imagine que um jovem... Quer dizer, algum aditivo pode ter sido a inspiração. Imagine que um jovem seja vítima de uma doença ocupacional, não ocupacional, com 16 anos, que é o limite de idade para se filiar. Se ele tiver isso aí, o benefício dele vai ser 51% do que ele ganha metade e vai receber o resto da vida. O que vai acontecer? O Congresso Nacional vai puxar para 71%, para 70% e aí ficamos todos contentes. O Congresso Nacional e também porque isso não desequilibra as contas. E há um outro fator, essa história da aposentadoria da mulher e a pensão. Se o objetivo do governo é reduzir os custos da Previdência Social, alega um déficit que não pode acumular pensão e aposentadoria. É disso que eu vou falar. Agora eu pergunto, o segurado que deixa a pensão contribuiu para isso. A mulher que tem aposentadoria contribuiu para isso. Dois regimes distintos. Não ofende o princípio do equilíbrio da Previdência Social. Não tem sentido. Pagaram ambos para os benefícios. Isso não vai prejudicar o plano de benefício da Previdência. Quer dizer, isso não tem amparo legal para isso? Não, no momento não. Mas se nós estamos alterando a Constituição, passa a ter amparo constitucional. Bom, mas eles pagaram, aí é que está. Isso é semelhante a uma outra questão que eu quero perguntar para o senhor. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal decidiu que as pessoas aposentadas que continuaram trabalhando... Desaposentação. A desaposentação e continuaram recolhendo ao INSS para melhorar o padrão da sua aposentadoria. De repente chegou aquela notícia, não tem esse direito, não é possível. Não adianta ter recolhido, não vai conseguir uma aposentadoria melhor. Aí entra a questão, o INSS recebeu esse dinheirinho, deve ter achado muito bom. Há amparo legal para que essas pessoas peçam o ressarcimento do que pagaram e que, em função de não terem o benefício que lhes era prometido na época em que recolhiam? Não. Não há amparo legal? Segundo o entendimento do Supremo, cuja sentença ainda não foi divulgada, e a decisão foi de 26 de outubro de 2016, essas contribuições não têm contrapartida.
Existe um dispositivo na lei, artigo 18 da Lei 813 de 91, que diz que o aposentado que volta ao trabalho somente tem direito ao salário família, um homem com 65 anos, salário família, ou então reabilitação profissional, também não está pensando nisso. Nesse sentido, o Supremo entendeu que essas contribuições, diante do chamado regime de repartição que adotamos no Plano de Benefício da Previdência Social, se destinam a pagar os benefícios dos outros segurados. Então não vai haver, o INSS não vai devolver isso, exceto se amanhã, em algum momento, o Congresso Nacional aprovar uma lei nesse sentido. Da mesma forma, se a reforma for aprovada, as pessoas que contribuíram para ter aposentadoria e direito à pensão num casamento, num regime de comunhão de bens e tal, essas pessoas também não serão ressarcidas. Não, Também a ideia que consta lá, e é bem provável que essa seja mais um bode que vai sair, porque não tem sentido lógico nenhum. Não atende o pressuposto científico apresentado pelo governo federal, que seria insuficiência de recursos, né? Não tem sentido. Neste caso, então, deveríamos proibir que essas pessoas entrem na Previdência Complementar e façam lá uma pensão, entrem num seguro privado e contratem um seguro. Ok. Eu espero que o senhor volte aqui no Jornal da Gazeta, no decorrer do debate dessa reforma tão importante que afeta a vida de milhões de brasileiros. Muito obrigada e uma boa noite. Eu que agradeço.